Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Versos de 8 a 13. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Deus Santo, é com muita humildade que diante do Senhor nós pedimos que Tu venhas ensinar-nos por meio da exposição da santa palavra do Senhor. Tu sabes o quanto necessitamos ser ensinados e ao mesmo tempo impactados por meio da palavra do Senhor. Em uma época, em um tempo de tantas distorções acerca da mesma. Assim sendo, meu Pai, que Tu possas, em o nome de Jesus, usar-me com poder na transmissão, na comunicação da palavra do Senhor, com o intuito de edificar vidas, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa de 2 Reis 22 evidencia o despertamento espiritual que houve em Judá no tempo do rei Josias. Despertamento espiritual que nós podemos chamar de avivamento. Se nós formos observar o texto, nós vamos notar que houve uma mudança de entendimento, de vida, por parte do povo diante de Deus. Isto se deu por causa, obviamente, da intervenção de Deus, fazendo com que a sua palavra viesse a ser redescoberta. Houve um avivamento, houve um despertamento espiritual. Há quem diga hoje que a igreja evangélica brasileira vai de vento em popa, ou seja, vai muito bem. Há cerca de 2 anos eu ouvi de um pastor pentecostal: o Brasil está vivendo um avivamento espiritual, pois a igreja evangélica cresce cada vez mais em nosso país, e as estatísticas dizem que daqui a alguns anos
os evangélicos no Brasil vão dobrar. Por alguns segundos eu hesitei em não redarguir essa afirmação, mas não resisti e objurguei: não há avivamento em nosso país, pois avivamento não é fundamentalmente sinônimo de crescimento numérico. O irmão, o pastor, inquieto e curioso, me indagou: mas o que é avivamento? Com muita convicção eu respondi: em síntese, podemos dizer que avivamento é um despertamento espiritual em direção à santa e perfeita vontade de Deus. É o que ocorreu em 2 Reis 22, com Josias, em Judá. Em outras palavras, é quando a igreja que está abatida e corrompida pelo pecado é despertada a viver em fidelidade a Deus. Mas eu disse ainda ao irmão, pastor pentecostal, com o intuito de ser mais cirúrgico, eu vou usar uma definição do saudoso pastor da abadia de Westminster, Dr. Martin Lloyd Jones, que dizia acerca do que é um genuíno avivamento. Abre aspas. Avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos espiritualmente. Gente que está amarrada ao pecado, que consegue desatar o nó do pecado e se libertar de uma vez por todas do pecado. Eu não vejo isso, disse enfaticamente ao pastor pentecostal, em nosso país. Me perdoe, mas eu não vejo este despertamento, este envolvimento com Deus, esta necessidade de se achegar até Deus, tendo em vista a viver diante de Deus o que Deus exige de acordo com sua santa e perfeita palavra. Deste modo, meus irmãos, podemos afirmar que avivamento foi o que ocorreu com Judá no tempo do reinado de Josias, seu rei, como pontua 2 Reis 22, dos versos de 1 a 20. Porque o povo foi conduzido por Deus, por meio do rei Josias, a mudar de vida, a deixar o pecado. Avivamento, assim sendo, é uma necessidade urgente, em função do contexto em que vivemos hoje, de tantas distorções no tocante à palavra de Deus, de tantos escândalos no campo da moral que se vê hoje, no chamado meio evangélico. Se nós formos observar o texto de 2 Reis 22, nós vamos perceber que Josias assume o trono de Judá com apenas 8 anos de idade. E encontra a casa em um péssimo estado. O povo de Deus em uma situação extremamente complicada espiritualmente diante de Deus. O povo estava distante de Deus. O povo estava vivendo o que Deus não havia recomendado. E isto porque Amon, o pai de Josias, que foi rei antes de Josias, portanto, em Judá, havia seguido o que seu pai havia determinado em Judá, Manassés, avô de Josias. Se nós voltarmos os nossos olhos ao capítulo 21, nós vamos perceber como Josias havia encontrado o reino de Judá. Qual a situação? O que estava acontecendo em Judá? Vejam o que diz aí o capítulo 21, que está descrevendo o reinado de Manassés, avô de Josias. Diz o verso 3 do capítulo 21 que Manassés trouxe a Judá o culto a Baal, que Acabe, com sua esposa Jezabel, havia instituído em Israel. Manassés
trouxe o culto a Baal, um falso deus, um deus pagão. E em nome de Baal, Manassés sacrificou crianças. E o mais assustador, a criança sacrificada foi o seu próprio filho, como diz aí o verso 6 do capítulo 21. O culto a Baal, portanto, estava na moda. O sacrifício de crianças também, porque Baal exigia o sacrifício de crianças. Diz ainda o verso 5 do capítulo 21, que Manassés se rendeu à astrologia. O verso 6, 7 e os demais versos, por conseguinte, explicitam que Josias, especialmente o verso 6, consultava com médiuns, com feiticeiros. Então veja a situação que o reino de Judá se encontrava na época de Josias. Uma espiritualidade horrível, que precisava ser despertada diante de Deus. Havia idolatria, havia subserviência a um deus pagão, um falso deus. Havia sacrifícios, até de pessoas, como diz o verso 6. Assim sendo, Manassés foi um péssimo rei em Judá. Trouxe a Judá a cultura assíria. A Síria, à época, era a superpotência, que havia conquistado muitos outros povos e dominava. Manassés se encantou pela cultura dos assírios e trouxe a mesma até Judá, e começou a viver em Judá os mesmos costumes, os mesmos hábitos que os assírios viviam. Depois de Manassés, ou da morte de Manassés, Amon assume o trono de Judá. Seu reinado foi muito curto. Reinou, como diz aí o verso de 19 até o verso 25 do capítulo 21, poucos anos em Judá. Foi vítima de uma conspiração, segundo alguns estudiosos, egípcia. Foi morto. E por conseguinte, Josias, seu herdeiro, assume o trono em Judá. A situação então é esta: o povo está distante de Deus, o povo está envolvido em uma cultura religiosa que Deus não estava agradando, pagã, idólatra. Josias então assume o reino diante de uma situação precária, espiritualmente precária diante de Deus. Deus então vai fazer com que as coisas viessem a mudar em Judá. Um avivamento acontece aqui. Diz o texto no capítulo 22 que Josias, isso está no verso 2, foi um rei temente a Deus, que andou, está no verso 2, em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Isso está aí no verso 2 do capítulo 22, com o intuito de dizer que, diferentemente do seu pai, do seu avô, Josias foi um homem temente a Deus, que estava disposto a fazer a vontade de Deus, que estava disposto a fazer o que a palavra do Senhor ensina. O avivamento, meus irmãos, é uma necessidade urgente, porque diante do que eu acabei de descrever com relação ao que o capítulo 21 diz, o avivamento trouxe mudanças, transformações. O povo que estava
afundado na idolatria, o povo que estava afundado em um culto voltado a um Deus falso, pagão, muda de vida, porque houve um avivamento, porque houve um despertamento espiritual. Daí a razão de dizer que o avivamento é uma necessidade urgente. Eu volto a ressaltar, nós vivemos em um contexto hoje em nosso país, onde os evangélicos crescem numericamente, mas se percebe que há pouca qualidade de vida em nome do evangelho sendo vivida. Há crescimento, há inchaço, mas ao mesmo tempo a gente percebe que diante desse crescimento há escândalos, líderes, pastores envolvidos em corrupção, escândalos voltados à prostituição e tantas outras coisas que vocês costumeiramente são informados por meio das mídias sociais e virtuais. A pergunta que nós temos que fazer diante deste texto é: por que o avivamento é uma necessidade urgente? Por que nós necessitamos tanto de um avivamento? Por que o avivamento hoje se torna tão urgente? Por que o avivamento é uma necessidade urgente? Se nós formos observar o texto, nós vamos perceber que o avivamento traz algumas marcas. O avivamento é caracterizado por algumas marcas. E a primeira marca que o avivamento aqui, que ocorreu no tempo de Josias, em Judá, trouxe, foi a redescoberta da palavra de Deus. Vejam aí os versos de 8 a 10 do capítulo 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. De acordo com os versos de 8 a 10, a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus e foi de redescoberta. De acordo com os versos de 3 a 7, Josias resolve reformar o santuário, reformar a casa de Deus, o templo, e põe o escrivão Safã, o secretário de Estado, à frente desta reforma. Juntamente com o sumo sacerdote Ilquias. O sumo sacerdote Ilquias, nesta reforma, encontra a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus, como nós vimos nos versos de 8 a 10. Nós temos aqui a maior e mais importante marca de um avivamento: a redescoberta da palavra de Deus, ou a volta à palavra do Senhor. Meus irmãos, me vem à mente o que ocorreu no século XVI. Vocês sabem que no século XVI aconteceu a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517. O que foi um avivamento? O que foi um despertamento espiritual? Aqui em 2 Reis 22, Deus usou Josias como cabeça, como instrumento deste despertamento, deste avivamento. No século XVI, Deus usou o monge agostiniano Martinho Lutero. E a marca fundamental
e mais importante do avivamento do século XVI foi a volta à palavra de Deus. O povo à época estava perdido na idolatria, no misticismo pagão, cego, religioso. O povo à época estava curvado a uma espiritualidade falsa, imposta por Roma. A palavra de Deus não podia ser conhecida, porque só quem tinha acesso à mesma eram os clérigos, os padres e o Papa, o alto escalão da Igreja Católica Romana. Então, o que a igreja dizia ser correto em nome de Deus, o povo aceitava e o povo via como correto. Foi diante desse contexto que Deus então fez com que um monge agostiniano, como disse, chamado Martinho Lutero, observasse alguns desvios doutrinários encabeçados pela Igreja Católica Romana. Quando mesmo começa, a partir de 1512, a estudar a palavra de Deus, especialmente os Salmos. E um ponto muito fundamental observado por Martinho Lutero foi acerca da justificação por meio da fé. Enquanto a Igreja Católica Romana ensinava que a justificação se dava por meio das obras, e ainda sustenta que se dá por meio das obras, ou por meio da subserviência à Igreja, Martinho Lutero, com base na palavra de Deus, disse: não, a justificação se dá por meio da fé, é o que a palavra de Deus ensina. Martinho Lutero recorre ao ensino escriturístico, ao ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus. Há uma volta à palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero traduz o Novo Testamento sozinho, em 11 semanas, na passagem de 1521 para 1522. A tradução para o vernáculo, a língua comum do povo. Porque o povo não conhecia o conteúdo da Bíblia. O povo não tinha acesso à Bíblia. E a primeira preocupação deste homem, Martinho Lutero, foi tornar a Bíblia conhecida. E para que isso pudesse acontecer, a Bíblia tinha que ser traduzida na língua do povo, e foi o que Martinho Lutero fez. Ele traduziu em 11 semanas, na passagem de 1521 para 1522, todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento só foi traduzido depois, em 11 anos, concluído em 1534, tradução que não foi feita só por Martinho Lutero. Martinho Lutero foi auxiliado. O que eu desejo ressaltar aqui, destacar aqui diante de vocês, é que a marca mais importante, mais fundamental de um avivamento é a volta à palavra de Deus. Quando o avivamento acontece, a palavra de Deus é posta em primeiro lugar na vida da igreja. A palavra de Deus é redescoberta, há uma volta à palavra de Deus, há uma preocupação em se viver de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os discursos humanos, não de acordo com a filosofia humana, não de acordo com as convenções humanas, mas de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é para se viver de uma determinada forma, se vive de acordo com o que a palavra de Deus ensina que se deve viver. Daí a razão de dizer, de destacar que hoje nós necessitamos urgentemente de um avivamento. O índice de analfabetismo bíblico em nosso tempo é altíssimo. São poucas pessoas que conhecem a palavra de Deus no meio cognominado cristão hoje. As gincanas que são feitas explicitam exatamente isso. Falta conhecimento bíblico. Porque não há por parte de muitas pessoas que fazem parte do chamado movimento evangélico atual, a necessidade de conhecer profundamente a palavra de Deus. É gente que vive em nome das experiências, é gente que vive em nome da subjetividade, é gente que vive em nome do que se pensa, do que se acha.
Não há um exame profundo das Escrituras para se posicionar diante de Deus acerca de uma doutrina. Há um modismo aí, que se deve viver em nome de Deus de acordo com o que se experimenta, de acordo com as experiências. É gente que diz que foi arrebatada até o céu, até o inferno, é gente que diz que viu Jesus, é gente que diz que viu anjo, e doutrinas são confeccionadas a partir destas pseudo-experiências em nome de Deus. Nós necessitamos urgentemente de um avivamento, porque a primeira marca de um avivamento é a volta à palavra de Deus, a necessidade de conhecer a palavra de Deus profundamente. Vejam que, de acordo com os capítulos 21 e 22, o povo estava vivendo distante de Deus, ou seja, de acordo com as filosofias pagãs, de acordo com uma religião falsa, porque o povo não tinha mais acesso à palavra de Deus, porque o capítulo 22 vai dizer que a mesma estava perdida dentro da casa de Deus. Subentende-se que não se estudava mais a palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que a palavra de Deus, ou o livro que foi descoberto, perdido dentro da casa de Deus, tenha sido uma parte do livro de Deuteronômio, que relata o pacto firmado entre Deus e o povo de Israel. E alguns vão mais adiante dizendo que provavelmente tenha sido o capítulo 22, onde Moisés descreve as consequências de não obedecer a Deus de acordo com a palavra de Deus, quando mesmo explicita no capítulo 22 as bênçãos que são dadas por Deus em função de obediência a Deus ao povo de Israel, e por conseguinte as maldições que são destinadas por Deus ao povo por causa da desobediência. De acordo com o texto, quando a palavra de Deus é redescoberta, a mesma é exposta, a mesma é ensinada. Meus irmãos, o que falta hoje em muitas denominações que andam na contramão da vontade de Deus, que fazem dos seus cultos shows, palcos onde o homem é exaltado, é enaltecido e não a Deus, é a exposição bíblica. Vejam que aqui a palavra de Deus é redescoberta e é exposta, é notificada, é apresentada. Quando não há exposição bíblica, quando não há Bíblia no meio do povo de Deus sendo exposta, com certeza esse povo tende-se a desviar-se de Deus, dos caminhos do Senhor, como estava o povo de Judá. O texto vai dizer que quando Josias ouve o que estava na palavra de Deus, Josias diz: nós estávamos enganados. Subentende-se que o conhecimento bíblico, o que a palavra de Deus havia ensinado e ensina, especialmente de acordo com o que o povo de Israel deveria fazer diante de Deus, não tinha mais conhecimento por parte do povo. A primeira marca de um grande avivamento é a volta à palavra de Deus. Me vem à mente também o que ocorreu entre os valdenses, irmãos nossos que viveram no século XII. Os valdenses, que viveram na França, um grupo de irmãos comprometidos com a verdade bíblica, se dedicavam ao estudo da palavra de Deus. Alguns historiadores dizem que os valdenses se reuniam em sítios, em fazendas, e ficavam 6 meses estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, e só depois desse tempo de estudo da palavra de Deus que os mesmos saíam a fim de combater as heresias, de combater os erros advindos do sistema religioso romano.
Primeiro se qualificavam, primeiro se preparavam. E foi um avivamento. O século XII na França foi marcado por uma iniciativa, em nome de Deus, por parte desses irmãos nossos chamados valdenses. Pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Se nós desejamos um avivamento, nós temos que buscar diante de Deus este avivamento, nós temos que clamar a Deus, porque de fato, de verdade, nós estamos vivendo em um contexto onde falta conhecimento bíblico, onde a palavra de Deus não é valorizada como deveria ser valorizada. Como disse há pouco, as pessoas vivem em nome das experiências, vivem em nome do achismo, vivem em nome do que se sente, do que se pensa, do que se acha. As igrejas neopentecostais e algumas pentecostais estão apinhadas de pessoas que estão interessadas mais nas experiências pessoais, experiências dos seus líderes. Não se ensina a Bíblia, não se vê nessas igrejas mensagens expositivas, não se vê nessas igrejas ensino bíblico, não se vê hoje em boa parte de muitas igrejas evangélicas brasileiras, no Brasil, a preocupação é ensinar as Escrituras, ensinar o que a palavra de Deus ensina. A segunda marca, de acordo com o texto de 2 Reis 22, do genuíno avivamento, é um sentido restituído do temor de Deus. Isso está nos versos de 11 a 13 do capítulo 22. Vejam, primeiro a palavra de Deus foi redescoberta. Estava perdida. Estava perdida. E aqui nós podemos fazer uma contextualização. A palavra de Deus pode estar perdida em sua vida quando você deixa de estudar a palavra de Deus. Talvez você tenha acesso à palavra de Deus, mas você não a estuda, não a pesquisa, ela está perdida dentro da sua casa, porque você não a consulta. Então vejam a sequência do texto. Diz o texto, a partir do verso 8, que nesta reforma, a palavra de Deus é redescoberta, é exposta, e automaticamente o que acontece? O temor de Deus é restituído. Vejam o que diz aí o verso 11, a partir do verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, depois de ter sido exposta, de ter sido lida, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sumo sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. O seu avô Manassés, o seu pai Amon, e toda a população de Judá, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. A palavra de Deus é redescoberta, é exposta, e automaticamente o que estava sendo feito é reconhecido como pecado, como abominável diante do Senhor. O avivamento traz um senso restituído do temor de Deus. Josias, ao ouvir a palavra de Deus, não hesitou em obedecer, temeu pecar contra Deus. É o que os versos de 11 a 13 ensinam. Aqui nós temos que entender uma coisa básica: se não há exposição bíblica, se não há conhecimento da palavra de Deus, obviamente que não haverá temor de Deus, porque não haverá conhecimento do que é certo e do que é errado diante do Senhor. Tem muita gente vivendo em nome do errado, achando que está vivendo em nome do certo, porque falta conhecimento, falta instrução bíblica, falta pregação expositiva, falta doutrina genuinamente bíblica. Para se viver agradando a Deus, tem que se conhecer primeiro a palavra de Deus, é o que o texto está dizendo. O conhecimento da palavra de Deus veio, e por conseguinte o temor de Deus. Nós estamos pecando contra Deus.
O temor de Deus chegou, diz o texto, que Josias rasgou as suas vestes. A consciência de que estavam pecando, de que estavam fazendo o que Deus não agrada, o temor de Deus de não fazer mais o que Deus não agradava, recaiu sobre Josias. Me vem à mente, irmãos, o que aconteceu na pequena cidade de Lohor, em 1904, no país de Gales, com um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts foi um homem que, com apenas 13 anos de idade, já se colocava diante de Deus, porque temia ao Senhor, dizendo: Deus, usa-me com poder, usa-me com autoridade. E em 1904, anos depois, Deus derrama sobre o país de Gales, a partir de Lohor, uma cidade do interior do país de Gales, Reino Unido, um grande avivamento. O avivamento durou 9 meses, mas cerca de 6 anos depois, descobriu-se, por meio de uma pesquisa, que 80% dos convertidos continuavam sendo membros das mesmas igrejas onde tiveram convertido. Isso não significa que os outros 20% não haviam se desviado, mas que haviam mudado para novas denominações ou mudado de cidade. Quando houve avivamento no país de Gales, por meio de Evan Roberts, houve um temor de Deus. O que significa? O povo passou a temer pecar contra Deus. Mudança de vida. O povo passou a não considerar o que considerava como normal, passando a entender que era normal, ou seja, passou a mudar de vida, passou a mudar de direção diante de Deus. Começa então uma onda avivalística que toma conta de todo o país. Gente dos 4 cantos do país, tomada por um temor de Deus inigualável, um desejo de viver agradando a Deus, um desejo de viver de acordo com a palavra de Deus, em outras palavras, uma fome de Deus, um desejo por ter Deus, uma vontade de se encontrar mais com Deus, uma vontade de viver de acordo unicamente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Portanto, o desejo de pôr Deus no centro da vida. O avivamento bombardeou as estruturas daquele país e muita gente se converteu. O avivamento, meus irmãos, traz poder. O avivamento traz essa necessidade, esse desejo por querer mais o Senhor. Temor de Deus. Temor de pecar contra Deus. De não fazer o que Deus desagrada, o que Deus não recomenda. A terceira marca de um avivamento, de acordo com o texto, isto está aí no capítulo 23, é o retorno a Deus por meio do arrependimento, da confissão e do compromisso com Deus. Vejam, primeiro a redescoberta da palavra de Deus. A palavra de Deus é reencontrada dentro da casa de Deus, ou seja, ela passa a ser estudada, ela passa a ser exposta. O conhecimento acerca do que Deus exige com relação ao seu povo passa a ser notificado ao seu povo. Consequentemente, há o temor. Nós temos que nos livrar do que nos faz pecar contra Deus. Isso significa temor. Temor, nós não podemos pecar contra Deus. Nós temos que nos livrar de tudo que nos faz pecar contra Deus. E, por conseguinte, de acordo com o capítulo 23, confissão de pecado e arrependimento. Vejam aí, então ordenou o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, o rei. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes
da segunda ordem, e os guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Sedom, e levou as cinzas deles para Betel. Arrependimento, confissão de pecado. O povo então passa a abandonar os seus pecados, a deixar os seus pecados, começa a confessar os seus pecados diante de Deus, a se colocarem diante de Deus, dizendo: Deus, nós pecamos contra o Senhor, perdoa-nos. Aqui nós temos uma purificação do culto nacional. Avivamento tem esse poder de mudar um país, de mudar uma nação. Foi o que aconteceu no país de Gales, foi o que aconteceu no século XVI. Mas o avivamento também pode acontecer a partir de uma única pessoa. E é sempre assim: começa com uma pessoa, e a partir de uma pessoa, o avivamento toma conta de uma cidade, de um bairro, de um país, em alguns casos. Nós necessitamos urgentemente de um avivamento porque falta arrependimento, falta confissão de pecado em nossos dias, em muitas igrejas da nossa atualidade. Gente que peca e não se arrepende, gente que peca e não se confessa, gente que participa da ceia tendo uma vida de pecado, gente que tem uma vida escusa, pecaminosa, gente que se esconde da igreja, mas não se esconde de Deus, tendo uma vida pecaminosa. Nós estamos cheios de pessoas, nós estamos vivendo uma época onde existem muitas pessoas hipócritas, que não têm mais a necessidade de confessar os seus pecados, que não sentem mais esta necessidade. O avivamento traz isso, a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão. Me vem à mente o que aconteceu em 1739, com 3 homens, na Inglaterra: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Esses 3 homens começaram a buscar Deus, a clamar por um avivamento. Todos os dias se reuniam, buscavam a Deus: nós necessitamos de um avivamento, nós precisamos de um avivamento, nós necessitamos de um avivamento. Deus então derrama sobre a Inglaterra o seu espírito. À época, a Inglaterra estava vivendo uma crise moral sem precedentes. Os puritanos haviam passado pela Inglaterra alguns anos antes, mas o legado dos puritanos, dos reformados, havia sido deixado para trás. A frieza espiritual havia tomado conta da Inglaterra. A indiferença com relação às coisas de Deus havia tomado conta da Inglaterra. E a partir de uma reunião de oração envolvendo Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, em 1739, Deus então ouve esses homens e derrama sobre a Inglaterra um poder tremendo. E o país todo é atingido por esse avivamento. Wesley começa a pregar nas praças da Inglaterra. Whitefield, o seu irmão Charles Wesley, e conversões começam a acontecer. Gente que havia pecado contra Deus estava dentro das igrejas há anos, começa a se colocarem diante do Senhor, a se colocar diante de Deus, pedindo perdão a Deus, começa a se converter, a mudar de vida. O avivamento traz isto. A palavra de Deus era exposta com poder, era exposta com autoridade, as pessoas iam ouvindo a palavra de Deus, como aconteceu aqui em Judá no tempo de Josias. Vinha arrependimento e vinha confissão de pecado. Me vem à mente também o que ocorreu na Coreia do Sul em 1907. Um avivamento que varreu o país sul-coreano. Hoje vocês sabem que quase toda a Coreia do Sul é evangélica. Existem igrejas de 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas na Coreia do Sul. Tudo isso começa a partir de 1907. Diante de um regime cruel, político, que perseguiu os cristãos. Poucos cristãos começam pelas madrugadas a clamar a Deus em pequenas reuniões de oração. O que fazem até hoje.
Começam a clamar a Deus, Deus derrama sobre nós o teu Espírito, nós precisamos de um avivamento, há muito pecado, há muito desvio, há muita perseguição, tem compaixão de nós, aviva o nosso país. E em 1907, as portas do céu se abrem, Deus manda e derrama o seu Espírito sobre a Coreia do Sul e começa um grande avivamento. Alguns biógrafos deste avivamento relatam que quando o avivamento começa, algumas pessoas atingidas por este avivamento começam a confessar os seus pecados. Gente que devia pessoas há mais de 10 anos, começa a procurar essas pessoas para quitar suas dívidas. Gente que tinha uma vida pecaminosa, que tinha um hábito de pecar contra Deus, de maneira constante começa a deixar seus pecados. E por que não nos recordarmos do avivamento que aconteceu na América do Norte em 1743 com Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um homem, um pastor cheio do poder de Deus, que começou a pregar a palavra de Deus muito jovem. Aos 13 anos de idade já conhecia hebraico, latim, já conhecia a Bíblia. Aos 13 anos de idade já tinha uma mente invejável. Um jovem dedicado a Deus, que buscava a Deus, que às vezes se retirava para orar e ficar horas e horas, 13 horas, buscando a Deus. Em 1743, Deus então usa Jonathan Edwards para começar um grande avivamento na América do Norte, atual Estados Unidos. E esse avivamento toma o país. E foi neste avivamento que Jonathan Edwards pregou o seu afamado sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde Jonathan Edwards falava da gravidade do pecado. E na medida que Jonathan Edwards pregava este sermão, as pessoas se viam diante de Deus, tendo a necessidade de confessar os seus pecados. Dizem alguns estudiosos deste avivamento que no momento em que Edwards pregava, as pessoas grudavam nas pilastras do templo onde estavam e gritavam: Deus, tenha compaixão de mim, nós não desejamos ir para o inferno, nós não desejamos ir para o inferno, perdoa-nos, perdoa-nos. Nós necessitamos, irmãos, urgentemente de um avivamento. Quantas igrejas precisam abrir mão de suas más teologias? Igrejas que fazem dos seus cultos negócio, se vende a palavra de Deus, se negocia a palavra de Deus descaradamente, não há temor, e muito menos arrependimento, e muito menos amor ao que a palavra de Deus ensina. Pastores que se enriquecem, que usam a palavra de Deus com esse intuito, com este propósito. Pastores que aceitam membros com a vida suja, só porque estes possuem uma condição econômica avantajada. Falta temor de Deus, falta preocupação em fazer o que a palavra de Deus ensina, falta vida com Deus, falta arrependimento, falta confissão de pecado. O que aconteceu aqui em Judá na época de Josias foi uma purificação do culto nacional. A nação foi convocada a purificar o seu culto. Baal foi deposto. O sacrifício de crianças foi deposto, as idolatrias foram depostas, expurgadas do meio do povo de Deus. O povo de Deus então passou a ter a necessidade de se encontrar com Deus e se voltar a Deus. Nós precisamos urgentemente deste movimento chamado avivamento, porque infelizmente há até entre nós pessoas que não sentem mais a necessidade de se colocarem diante de Deus, dizendo: Deus, tem compaixão, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra o Senhor. Gente que vem para o culto, não sente nada, que vive durante a semana uma vida de pecado, e entra no culto, ouve a palavra de Deus e não sente nada. O avivamento traz isso, traz temor, traz a necessidade de confissão, traz a necessidade de se colocar diante de Deus, dizer: Deus, tem compaixão, tem misericórdia, eu desejo o Senhor, eu desejo uma vida santa, eu desejo uma vida santa diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos e irmãs, e nós possamos, em nome de Jesus, clamarmos por este avivamento, que é bênção de Deus, que é bênção do Senhor. Se ponha de pé, vamos nos colocar diante de Deus, e vamos pedir ao Senhor misericórdia,
nós necessitamos de um avivamento. Os puritanos, reformados do século 17, a partir de 1600, quando eram perguntados quando começa o avivamento, diziam: o avivamento começa a partir de uma pessoa. Primeiro começa comigo, com você, e depois uma nação, um bairro, uma cidade pode ser tomada. Eles faziam um círculo, pegavam a pessoa que havia perguntado e punham a pessoa dentro do círculo e dizia: o avivamento começa com você. Vocês sabem que os puritanos foram os homens de Deus que mudaram a história da Inglaterra no século 17, início do século 17. A forma de se cultuar a Deus. Puritanos, porque se preocupavam demasiadamente em fazer unicamente o que a palavra de Deus ensina com relação ao culto. Nós possamos ter esse sentimento, em nome de Jesus. Deus, eis-nos aqui diante do Senhor. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha ter compaixão de nós, misericórdia de nós. Como necessitamos desta porção dobrada do Espírito do Senhor sobre nós. Como necessitamos deste avivamento. Muitas vezes falta sensibilidade a nós, falta temor. Não temos temor quando recorremos ao controle remoto da nossa televisão, a fim de checarmos o que pode ser visto e o que não pode ser visto, o que exalta o Senhor e o que não exalta o Senhor. Quando navegamos pela internet, quando andamos pelas ruas, quando estamos no supermercado, nas praças, nos falta muitas vezes temor. A ideia que vem de repente diz: será que isso está agradando a Deus? Falta também, meu Deus, muitas vezes, confissão, arrependimento de pecado. Às vezes nós pecamos e esquecemos de confessar, de nos colocarmos diante do Senhor e dizermos: Deus tem compaixão, tem misericórdia. Pecamos contra o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o avivamento venha começar a partir de hoje, a partir de cada um de nós. Que nós possamos ter essa necessidade de conhecer mais a palavra do Senhor, e a partir do conhecimento genuíno, correto da palavra do Senhor, entendermos que determinadas coisas desagradam ao Senhor, temos temor do Senhor, evitarmos o pecado, e quando pecarmos, confessarmos os nossos pecados, e clamarmos diante do Senhor, arrependidos, como fez Josias, rasgou as suas vestes, se colocou diante do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.